semana. O texto que você vai ler é um texto publicitário produzido pela Coca-Cola. Esse texto bem aqui, nessa imagem, vocês vão analisar, tem uma parte vermelha, tem a Coca-Cola, tem os canudos saindo. Aí vocês vão responder. Antes de começar a leitura, responder o que vocês entendem por propaganda. O que é propaganda, tá? Vocês podem pesquisar ou colocar o que está escrito na apostila mesmo, tá? Mas tentem não olhar. O que vocês entendem por propaganda? Só o conhecimento que vocês têm agora, tá? Quais são as principais características que um texto de propaganda deve ter? Se ele deve ter só imagem ou só texto escrito, se ele deve ter algo colorido? Quais são as características dos itens que esse texto de propaganda deve ter? Por que vocês acham? Para que servem as propagandas? Para que elas existem, né? Onde elas aparecem? Onde é o lugar que vocês mais costumam ver essas propagandas? E se vocês lembrarem de alguma propaganda, podem colocar também, tá? Essa é uma propaganda da Coca-Cola, né? Então ele fala: a propaganda ou anúncio publicitário, né, é um gênero textual, então uma forma de um texto que ele promove um produto, ele quer vender um produto ou também uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação em massa, que são aqueles meios que atingem várias pessoas. São os jornais, as revistas, a televisão, rádio, a internet. Podemos encontrá-lo também em outdoors, né? Aqueles panfletos enormes que ficam nas cidades. Panfletos são aqueles papéis que as pessoas entregam na rua, as faixas, os cartazes, no ônibus, no metrô, enfim, tudo isso é propaganda, tá? A principal característica desse tipo de texto é o convencimento do consumidor para comprar algum produto ou um serviço. Porque o objetivo da propaganda é vender, fazer com que nós consumimos esse produto ou essa ideia, né, para eles poderem lucrar. Aqueles que produzem a propaganda utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, o uso de imagens, uma linguagem simples, o humor. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção, que eles são repletos de verbos no imperativo, que são aquelas palavrinhas que demandam ordem, compre, veja, analisa, né? E aí, quais são as características? Uma linguagem verbal e não verbal, quer dizer aquela escrita e a não escrita. E uma linguagem tem que ser uma linguagem simples. Os textos são curtos, eles também são persuasivos, que é aqueles que tentam convencer, atrair. Temos muito humor, ironia e também criatividade. Os verbos estão no modo imperativo, ou seja, aquelas palavrinhas que têm como objetivo fazer que vocês comprem, que demandem ordem, ou pedido ou conselho. Compre, veja. As figuras de linguagem, que é metáfora, pleonasmo, hipérbole e antítese, que a gente já estudou. Uso de cores, né, fortes, de imagens, fotografias, enfim, tudo isso. Então, como que ele é feito, essa propaganda? Nós temos um título, né, que geralmente é escrito em letras maiores, com o objetivo de chamar a atenção. Por exemplo, novo chocolate Azteca, o mais delicioso. Temos o corpo do texto, que trata-se de uma mensagem com informações adicionais, né, que fala mais sobre o produto. Temos o slogan, que é um post com poucas palavras, é uma frase de efeito, né? Coca-Cola, viva a vida de outro jeito. É aquela frase de efeito, né? Que aproxima o leitor com a proposta publicitária. Por exemplo, Bombril, 1001 utilidades. É o slogan. Temos a marca também para poder nos apresentar qual marca que é. No caso, o chocolate Azteca é um exemplo. E o contato. São as informações de contato da empresa que comercializa, Twitter, e-mail, enfim. Então, nós vamos para as atividades, tá? Que é um exemplo de propaganda. Temos duas havaianas, né? Um par de chinelo, que fala hashtag distância salva. Então, o que a gente entende dessa distância? O que ele está querendo dizer com essa distância? Porque o par de chinelo geralmente ficam perto do outro, né? Aqui os pares de chinelo estão bem distantes um do outro. E com a hashtag que é distância salva. Você conhece a marca do produto da propaganda? Você conhece essa marca aqui?
Se sim, vocês vão colocar que sim. Se não, colocar que não. E o slogan, você conhece? Lembra de mais algum? Que é a frase, você lembra dela? Já viu em algum lugar? Lembra de mais algum? E a 3, vocês vão apenas copiar a alternativa correta, tá? A propaganda é direcionada principalmente a quem? Aos jovens, às pessoas em geral, às crianças ou aos idosos? Para quem que essa propaganda é destinada? Essa propaganda ela vende uma ideia ou um produto. Quando um anúncio publicitário, uma propaganda vende uma ideia, significa que ela não vende um produto em si, mas uma ideia. Por exemplo, jogue lixo no lixo, não mantenha água parada, não deixe água parada, né? Isso é vender uma ideia. São aquelas propagandas, aqueles anúncios que a gente encontra no hospital, nos postos de saúde. Então, essa propaganda, ela está vendendo um produto ou uma ideia para vocês seguirem? O que vocês acham? Qual que é o principal meio que ele está fazendo aqui? O que ele está vendendo aqui, tá? É o distanciamento ou é o chinelo? Vocês vão colocar. E essas de marca X, vocês vão colocar apenas a alternativa que vocês acharem correta, tá? Que motivo levou a empresa a fazer essa propaganda? O que está por trás dessa propaganda? A. O surgimento da doença coronavírus. B. Estimular os clientes a visitar a empresa. C. Vender um produto. Ou D. Falar sobre a importância de se ter uma boa saúde. Qual foi o motivo que fez com que essa empresa aqui, a Havaianas, fizesse esse tipo de propaganda? Distância salva. Vocês vão marcar, tá? Qual que é o tipo de linguagem? Qual que é a linguagem que é predominante, né? Temos dois tipos de linguagem, a verbal, que é aquela que é escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Nessa propaganda aqui, o que tem em mais porcentagem? O que apresenta mais? Tem mais texto ou tem mais imagem? Vocês vão colocar. Se tiver mais texto, vocês vão colocar que é linguagem verbal. Se tiver mais imagem, é linguagem não verbal, tá? Então, que tipo de linguagem é predominante, que aparece mais? Literária, que é aquela que não é verdade, né? Que segue padrões de ficção. Verbal e não verbal, que é os dois, a escrita e a não escrita. A subjetiva, que é uma linguagem pessoal. Ou a formal e a informal, que digamos que é a certa e a errada, tá? Texto 2. Vocês vão analisar uma outra propaganda, que é Nestlé, porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça. Temos a imagem do Edu Guedes, que ele é um cozinheiro, e do leite moça, vocês conhecem, né? Que é um leite condensado. Então, qual foi a função dessa propaganda? Qual que foi o objetivo dela? Foi promover uma ideia, apresentar o Edu Guedes, vender um produto ou falar sobre a importância de uma boa alimentação. Para que o autor dessa propaganda fez isso? Qual foi o objetivo dele? Vocês vão marcar, copiar a alternativa correta. A que público-alvo ela se destina, né? Todas as pessoas podem ler esse texto, mas ela é destinada às pessoas, algum tipo de pessoa específica. Vocês vão colocar. 3. A frase de efeito utilizada na propaganda nos remete a um outro texto, um provérbio muito conhecido. Vamos identificar. Porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça. Provérbios são aquelas frases, né, que são passadas de geração em geração, que são repetidas por todo mundo, né, que emitem ensinamentos. Então, qual que é o provérbio muito conhecido que está por trás dessa propaganda? A. Do homem à praça, da mulher à casa. B. Entre marido e mulher nunca metas a colher. C. Ao lado de um grande homem sempre é uma grande mulher. Ou D. A mulher que faz ou desfaz a casa. Então, vocês vão marcar qual dessas alternativas que o autor se baseou para escrever essa propaganda aqui. Porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça, tá? 4. Qual é o produto oferecido? Qual que é o produto que está fazendo a propaganda lá? Vocês acham que ele é novo no mercado? Vocês vão comentar. Se é um produto novo, se é um produto que existe há vários anos, vocês vão comentar. 5.
Há no anúncio uma palavra que apresenta duplo sentido. Qual é e por quê? Então, nesse anúncio aqui, nós temos uma palavra, a mesma palavra, que ela apresenta dois significados diferentes. Então, ela é escrita da mesma forma, só que o significado são duas coisas diferentes. Tentem identificar para mim e coloque na atividade, tá? E a 6 e a última, vocês vão assinalar, copiar a alternativa correta em relação aos principais suportes de veiculação dos textos de propaganda. Ou seja, onde que são os principais meios que eu encontro a propaganda, onde que se veicula esses textos de propaganda. Eu encontro ele em revistas e jornais impressos, eu encontro em outdoors encontrado ao longo das ruas e avenidas, alertando as pessoas com relação aos cuidados com a saúde e alimentação. Circulam apenas na internet, sites e blogs, ou eles são veiculados, eles são mostrados, a gente encontra em televisão, internet, rádio, jornais, revistas, outdoors, pontos de ônibus, postes de iluminação pública e etc. Vocês vão copiar a alternativa correta, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só perguntar. E boa sorte!